Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, dia de São Paulo e Curitiba pelo Campeonato Brasileiro, 22ª rodada. Mas já estamos na 25ª. Jogo atrasado. Lembra aquele jogo que batia com o clássico Corinthians e Palmeiras? Que aí foi atrasado? Então, agora a gente vai recuperar esse jogo e fazer a análise para você, tá? Antes da gente começar a análise, um rápido recado. 2 cards ao final aqui, um com a playlist do Brasileirão. Curta o Brasileirão inteiro no NS Futebol, e também depois dessa lista do Brasileirão aparecerá um card maravilhoso com um vídeo recomendado pelo YouTube para você aqui do canal, ou seja, a gente faz esse match entre um conteúdo e outro e você fica felizão da vida e eu ganho mais uma vez você assistindo meus vídeos e eu também fico muito felizão com isso, tá? Então vamos direto a esta análise de Curitiba e São Paulo e Curitiba na tela aí para vocês. Seguinte, não tem muito segredo, né, assim. Eu até quero fazer um mistério de vez em quando para vocês, falar, nossa, vamos analisar aqui, vai ser super diferente. Às vezes é, às vezes não. Né? Então assim, por que eu falo que às vezes é, às vezes não? Basicamente porque vocês estão vendo aí na tela que o São Paulo tem todas as setinhas apontadas para ele. Então, você vai entender que leva vantagem. E também você vai ver que tanto no mando quanto no estilo, o São Paulo é grande favorito. Então esse é o grande ponto para mim. Tá? Tanto um como outro. Cenários analisados, São Paulo favorito, todas as setas apontadas para o São Paulo é o grande favorito para esse confronto. Grande detalhe, eu não assisti ainda, estou gravando isso às 2h30 de domingo, ou seja, eu não vi se o São Paulo ganhou ou não o título da Copa do Brasil. Então assim, essas coisas geralmente pesam, tá? Então assim, eu não sei como que esse São Paulo virá para essa sequência, e eu não sei que equipe do São Paulo vem. Se vem uma equipe que precisa recuperar no Brasileirão porque perdeu a Copa do Brasil e vem os titulares, se vem uma equipe que vai poupar porque tem clássico no domingo, eu sinceramente não sei qual equipe do São Paulo vem a campo. Então assim, pela forma que o São Paulo se comporta, acredito eu que caso haja vitória, ou pelo menos caso tenha o resultado normal de jogo, né, assim, derrota pequena ou algo do tipo, acredito eu que virá com a equipe mista no mínimo, porque se for a dedicação que teve no Maracanã, em tese não dá tempo de descanso até quarta-feira, tá? Vamos ao seguinte, posse de bola, São Paulo e com larga vantagem. Então você tem um São Paulo, de fato, dominando esse número de passes realizados em campo, isso é a característica da equipe do Dorival, isso é bem importante entender. Além disso, na progressão você tem o São Paulo, mas você já vê que a distância dá uma encurtada boa, ou seja, o Curitiba faz poucos passes, mas progride bem em campo com um menor número de passes. Tá? Não é uma equipe que deixa de progredir. Tá? Então, nesse sentido, é estratégico do Curitiba ficar menos com a posse e encontrar, com poucos passes, grandes caminhos do campo percorridos. Tá? Além disso, na hora de recuperar o São Paulo, pressiona e o Curitiba não. Então, você tem o São Paulo que marca mais em cima, que pressiona mais, que tenta recuperar mais rápido essa bola, e o Curitiba não tem essa característica. Acaba tendo essa recuperação mais próxima da sua área justamente para explorar os espaços às costas das zagas do adversário. Então tem esses pontos aí. Qual é o grande detalhe dessas questões estratégicas? São formas de jogar. Essas formas de jogar são válidas desde que você converta isso em chute e depois em gol. E nesse cenário São Paulo também se sai favorável, seja em chute ou em gol. Então você tem aqui nesse ponto uma vantagem estratégica para a equipe do São Paulo. Tá? Quando você vai para bloqueio e para a defesa do goleiro, você de novo tem uma vantagem do São Paulo, ou seja, estrategicamente o São Paulo se defende melhor e também ataca melhor. Tá? Isso ao longo do campeonato como um todo, jogando como mandante e o Curitiba jogando como visitante. Esse é o comparativo que a gente está fazendo. E isso acaba dando um overall 57-35. Quando você coloca isso numa perspectiva de estilo de jogo, né, sem considerar mando de campo, mas o São Paulo contra equipes parecidas com o Curitiba e o Curitiba contra equipes parecidas com o São Paulo, você tem uma queda do São Paulo e uma ascensão do Curitiba, ou seja, 54 para o São Paulo, 43 para o Curitiba. Faz com que o Curitiba seja favorito? Não, faz com que o São Paulo ainda seja favorito, mas a distância encurta, e isso é importante que a gente passe a entender onde estão as dificuldades para essas duas equipes, ou até mesmo facilidades em alguns pontos. Tá? O que muda do comportamento do São Paulo quando joga contra equipes parecidas com o Curitiba? Tá? Em relação ao que a gente falou agora do mando de campo. Mando de campo aí em laranja, ou seja, como o São Paulo joga como mandante, que é os melhores cenários do São Paulo, tá? Independente do adversário. E aí como o São Paulo joga contra equipes parecidas com o Curitiba, aí independente do mando de campo. O que acontece?
você tem um São Paulo com uma recuperação muito parecida entre os dois cenários, então você não muda essa velocidade de recuperação, vamos chamar assim, mas você tem um aumento do passe e um aumento da progressão. Iago, então uma maravilha. Se o São Paulo gosta de ficar com a posse, temos mais posse, é um cenário muito positivo, o São Paulo vai vencer fácil. Aí que está o grande problema. Esse aumento de passe e progressão não é uma questão estratégica do São Paulo, é uma questão de dificuldade. O São Paulo tem dificuldade em achar a finalização, tanto que a finalização, o número de chutes certos cai. Entendeu a sacada? Eu fico mais com a posse, dá uma sensação de controle absoluto do jogo. O que acontece? Chuto menos. Aí não faço gol. Minha taxa de conversão também é a mesma? Não, também é pior. Então já tem uma queda. Na hora da defesa eu defendo melhor? Também não. Por quê? Porque eu bloqueio menos e defendo menos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu fico mais com a posse, mas quando perco a posse, estando mais avançado em campo, meu adversário, que geralmente joga no contra-ataque, encontra espaço às costas da linha de zaga, justamente para explorar esse espaço vazio. Quando explora esse espaço vazio, chega com menos defensores do São Paulo à frente da linha da bola e acaba tendo chutes mais diretos ao gol, o que dificulta Rafael ou o Jandrei a fazerem defesas. E aí você tem um São Paulo mais frágil na defesa e menos eficaz no ataque. E tudo isso faz com que a nota diminua. Beleza? Quando a gente vai para o Curitiba, a gente tem, de novo, contra equipes parecidas do São Paulo. Por que eu falo que é estratégico? Tá? Apesar da estratégia, assim, poxa, meu Curitiba está mal. Mas é uma questão estratégica. Por quê? Porque você tem, de novo, uma queda no passe. Tá? De novo, laranja é o mando de campo. E em azul é o perfil contra equipes parecidas com o São Paulo, equipes que mantêm a posse. Então, o Curitiba entrega a posse, não progride tanto em campo, tá? Mas mantém as finalizações. Então, é estratégia. Eu deixo a bola com o adversário, aproveito o espaço nesse contra-ataque. Mantenho a taxa de conversão. Mesma coisa. Então, eu não tenho quedas aqui, eu não apresento riscos fazendo isso para a minha equipe. A taxa de recuperação é basicamente a mesma, então a velocidade de recuperação é basicamente a mesma. O que acontece? Eu bloqueio melhor e defendo melhor. Iago, mas se eu passo menos tempo com a bola, como é que eu bloqueio melhor e defendo melhor? Basicamente porque eu tenho mais jogadores atrás da linha da bola. Então quando o adversário vai finalizar, ao invés de ter, por exemplo, um defensor mais o goleiro, como seria no caso de um contra-ataque, eu passo a ter 5 defensores, 6 defensores, 7 defensores atrás da linha da bola, mais o goleiro. A bola ou bate nessa zaga e vai em escanteio, ou até recupera essa bola e proporciona um contra-ataque para a equipe do Curitiba, ou em alguns outros cenários essa bola vai até o gol. Mas aí vai até o gol na seguinte situação: chutes de longa distância, que são mais fáceis para o goleiro, chutes com muita gente à frente da linha da bola, que até passam, mas estão mal posicionados estrategicamente para a finalização. E aí você depende muito de quem converte muito bem do adversário. Então aquelas equipes que têm muitos caras para converter fazem bem, a maioria que não tem faz mal. Tá? Então assim, é uma questão estratégica do Curitiba e uma dificuldade que pode pintar para a equipe do São Paulo jogando no Morumbi. Beleza? Favorito? São Paulo, tá? Independente das situações, mas esses são os cenários de possíveis dificuldades que o São Paulo pode enfrentar também nesse confronto nesta quarta-feira, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.